galera, aqui é a Maria Júlia, esse é o meu canal e hoje trouxe pra vocês o segundo vídeo da série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal de Lendo Tolkien. Então eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre Hobbit, o que eu achei, resumão da história pra quem nunca entendeu Hobbit, vai lá assistir o meu vídeo. Falo sobre o filme e sobre as minhas percepções. E hoje é a vez da trilogia aclamada, mais especificamente do primeiro livro, eu estou falando de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Essa edição que eu tenho é da editora HarperCollins, que eu comprei nesse box lindo, de capa dura, maravilhoso, que eu tenho aqui o restante já para poder ler em seguida. Então, gente, pra quem não sabe, o Tolkien ele revolucionou a fantasia, porque ele criou o próprio mundo dele com personagens, criaturas, monstros, a própria língua, o próprio universo. E antes, as histórias fantásticas eram sempre no nosso mundo, com um elemento diferente, com um personagem fantástico. Então ele revolucionou e é um clássico, já considerado um clássico da literatura fantástica. Esses livros eles foram originalmente pensados como um volume único e ele foi lançado lá entre 1954 e 1955. Para quem não sabe, O Senhor dos Anéis é uma continuação direta de O Hobbit, mas você não necessariamente precisa ler O Hobbit para entender Senhor dos Anéis, porque dentro do livro ele dá uma explicação básica ali do que aconteceu, qual é o gancho de um livro para o outro. Para quem não sabe, o Hobbit vai contar a história do Bilbo Bolseiro, e o que acontece, ele é convidado pelo Gandalf a fazer parte de uma jornada para recuperar a hegemonia dos anões, e no meio dessa trajetória ele acaba encontrando o Anel. O tal do bendito do anel, que é um instrumento que, assim, já causou muita discórdia, é um instrumento perigoso e o Bilbo ele acaba tendo posse desse anel. E depois que termina toda a história, toda a trajetória dele, ele volta para casa e se passam vários anos. Então, em O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, a gente começa com o Bilbo fazendo cento e tralala anos e é uma festa, assim, bombástica ali do condado. Todo mundo vai ser chamado e quem não foi chamado vai entrar de penetra, que é a festa do ano. Então na festa, a festa vai acontecer, ele acaba dando um discurso, vamos ter os fogos maravilhosos ali do Gandalf. E ele vai dar o discurso e ele vai desaparecer e vai lá pra toca dele, onde ele mora. O Gandalf chega, eles têm uma conversa. E o Bilbo ele deixa esse anel e vai embora. O Gandalf ele chega e dá a notícia pro Frodo. Pra quem não sabe, o Frodo ele é o sobrinho do Bilbo que ele pega pra criar, porque o Frodo ele ficou órfão. Mas assim, a gente vai entender mais pra frente que nada foi ao acaso. Então o Gandalf ele vai contar pro Frodo que o Bilbo ele foi embora e que agora ele precisa entrar numa jornada. Ele vai contar sobre o anel, ele vai contar como o Bilbo conseguiu esse anel e ele vai contar que eles têm uma missão para ser feita, de que é destruir esse anel, levar esse anel, que é muito perigoso, ele é extremamente poderoso. Em mãos erradas, ele pode causar extremo caos. Então a meta deles é que ele pegue esse anel e consiga levar até a Montanha do Fogo, sendo que eles não saem de imediato. Anos se passam, o Frodo aí tá fazendo 33 anos quando o Bilbo vai embora, quando ele conta a notícia, porque o Bilbo e o Frodo eles fazem aniversário no mesmo dia. Então ele tá fazendo 33 anos e assim, a jornada em si só vai começar quando ele tiver 50. E o Gandalf ele vem de vez em quando para fazer algumas visitas, algumas preparações para essa missão, que ele levar esse anel até um lugar onde ele seja seguro para ser destruído. Então, finalmente esse dia chega, o Frodo ele vende o Bolsão, que é onde ele mora, e ele compra um terreno mais afastado. E a primeira jornada é ele chegando até esse novo lugar. Em companhia dele vai o Sam, que ele é o jardineiro ali, e ele é muito amigo, ele tem muita devoção ali pelo Frodo, e ele decide que nunca irá abandoná-lo. Ele vai fazer de tudo para que essa missão seja alcançada, e ele vai junto com o Frodo para essa jornada. Então eles vão sair do condado e em um determinado momento o Pimp e o Merry eles também aparecem, vão juntos com o Sam e o Frodo para conseguir essa tal dessa jornada.
Vamos lá, gente. Nesse primeiro caminho, eles vão passar por um terreno ali de um cara que, não sei se foi o Merry ou se é o Frodo, que roubava a plantação desse cara. Então, quando eles vão passar por aquele lugar, eles ficam bastante temerosos, sendo que o cara é um velho ranzinza e acaba dando ruim pra eles. E eles são salvos pelo Tom Bombadil, que é um dos meus personagens favoritos. Ele é um cara que fala cantando. Eu acho isso incrível e maravilhoso. Eles vão conhecer também a mulher do Tom Bombadil, eles vão ser acolhidos, eles vão ter asilo e para continuar a sua trajetória. Então eles chegam a Bree, que é um lugar que é habitado por homens e hobbits, e eles vão conhecer o Passo Largo, que ele é amigo do Gandalf. E a gente, tipo assim, eles ficam muito desconfiados, mas acabam confiando dele porque ele conhece ali o lugar. E a gente vai descobrir que o Passo Largo, ele é Aragorn, filho de Arathorn. Eu tenho que confessar de que é um pouco chato, um pouco irritante, porque ele fala isso umas 70 vezes durante o livro, e é bem chato isso. Mas assim, ranços à parte, o Passo Largo, né, Aragorn, vai guiá-los até Valfenda, sendo que eles vão ser atacados por espectros do Anel. E o Frodo vai ser atacado, vai ser ferido nesse combate aí. Para quem não sabe, os espectros do Anel são alguns cavaleiros que estão à procura desse anel, que era do Sauron, que era tipo um demônio, que acontece numa batalha. Eles conseguem derrotar Sauron, e assim que o anel ele se perde ali, vai parar em vários donos, vários portadores do anel. Acontece ali no meio da história até chegar onde a gente conhece. E assim, esses espectros dos anel, ele tá atrás desse anel, eles são também, alguns deles são seguidores de Sauron, e a gente vai descobrir que não necessariamente Sauron morreu naquela vez que eles achavam, e que ele, na verdade, está atrás do anel para consegui-lo. O Frodo vai ser atacado, eles vão conseguir escapar, e eles são ali salvos pelo elfo Glorfindel, que os acolhe e os ajuda, ele vai guiá-los até chegar a Valfenda. Lá a gente vai vai ter o conselho ali do Anel, que vai ser comandado pelo Elrond, que vai expor os problemas do Anel, quais são as problemáticas daquele anel, de que esse anel não dá para usá-lo como uma arma de guerra, não dá para ficar com ele, porque o anel ele é muito traiçoeiro, é um anel muito poderoso e você acha que tá controlando, mas na verdade você está sendo controlado pelo anel, e que pode virtuar várias pessoas, pode causar guerra até dentro deles. Então o correto é levar esse anel até a Montanha do Fogo, para assim então ele ser destruído pelo vulcão. Então eles chegam, né, a esse conselho, e aí que vai ser fundada a tal da Sociedade do Anel, que vai ser formada por 9 integrantes. Então vamos ter os 4 hobbits, 2 humanos, que é o Aragorn e o Boromir, um elfo, que é o Legolas, um anão, que é o Gili, e o Frodo, na verdade, ele vai ser o portador do anel. Então eles começam toda essa jornada para conseguir chegar nessa montanha, e eles pegam um caminho que tem muita neve, eles acabam mudando de rota, e nessa mudança de rota eles vão pelo subterrâneo, reino subterrâneo dos anões, e eles são atacados por um demônio, e que o Gandalf ele chega para salvá-lo. E uma coisa que eu comento bastante no vídeo anterior, que eu falo que o Gandalf ele é uma figura muito onipresente, ele chega para salvar o dia. E é mais ou menos isso que acontece. E assim, teoricamente o Gandalf morre, mas a gente sabe que o Gandalf, ele é um mago e que não tem como ele morrer. Mas assim, provavelmente ele deve reaparecer em algum dos outros livros. Aí até que eles, os que sobraram, né, eles continuam a sua jornada e chegam ao reino da elfa Galadriel, que eu adoro essa parte. Ela é extremamente poderosa, extremamente bela, o reino dela é extremamente cativante, é extremamente carismático, as pessoas gostam de estar ali, todo mundo fica encantado pela Galadriel. E é também um reino que as pessoas não sentem que o tempo está passando, é essa sensação que eles têm. Então é um reino muito interessante, ela também é uma das minhas personagens favoritas. E nessa parte aí da Galadriel, ela vai apresentar o espelho, né, o espelho de Galadriel, onde o Frodo vai ter uma visão de
o que aconteceria com os amigos dele se algo tivesse dado errado. Então, essa visão também ela é bastante, assim, decisória para o que vai acontecer mais na frente. Também vamos ter ali o momento de Galadriel pegar ou não o anel, é bastante interessante essa parte. Então, depois que eles têm esse auxílio, eles vão embora e eles vão ser guiados de novo por Aragorn pelo rio de Undein. Acho que é assim que se fala. Eles vão parar para descansar e o Boromir ele vai arrumar uma treta com o Frodo, porque ele tá assim, hipnotizado, ele está sendo levado pelo anel e ele quer esse anel, então ele vai arrumar uma briga ali com o Frodo, praticamente. O Frodo, ele fica bastante comovido, bastante assim, atordoado com essa situação e ele decide ir embora e ir sozinho para essa montanha para destruir o anel. Sendo que o Sam, ele descobre, ele vai atrás do Frodo para ele não ir sozinho. O juramento do Sam foi de que ele sempre estaria com o Frodo, independente da ocasião. E os que sobraram, né, eles vão ser atacados. O Merry e o Pippin, eles vão ser capturados e o Boromir, que tinha brigado com o Frodo por causa do anel, ele vai morrer nesse ataque. Então, os que sobraram, o Aragorn, o Legolas e o Gilin, eles vão atrás dos hobbits que foram capturados, que é o Merry e o Pippin, e o Frodo e o Sam vão seguir o caminho de encontrar a montanha para destruir o anel. E é assim que termina essa primeira parte do livro. Gente, eu amei esse livro é muito, muito bom, é muito, muito interessante. O Tolkien, eu sempre tive algumas dificuldades com ele, assim, de preconceito mesmo, de, cara, eu não vou gostar. Ah, não vai ser pra mim muito difícil, muito difícil. Eu também sou uma pessoa que nunca gostei muito de fantasia. Então eu já botava um monte de empecilhos na frente antes de querer sequer dar uma oportunidade. Então eu gostei demais, eu me surpreendi bastante ter amado tanto O Senhor dos Anéis e ter amado tanto Hobbit. Mas eu tenho que fazer uma comparação de que é impossível não fazer essa comparação. Porque eu amo o Hobbit. O Hobbit foi o primeiro livro de 2021. Foi um favorito, foi 5 estrelas e eu fiquei praticamente assim, eu fiquei maravilhada com aquele livro. Então não tem como não comparar, eu prefiro muito mais o Hobbit do que Senhor dos Anéis, mas eu continuo gostando dos dois. Também acho o Bilbo extremamente carismático, acho o Bilbo muito mais carismático do que o Frodo, e assim, não tem comparação, eu prefiro muito mais. E como eu falei, Galadriel, a parte da Galadriel são as minhas partes favoritas, do Tom Bombadil, acho maravilhoso, muito engraçado, e o Sam, ele é o meu personagem favorito. Mas assim, questão de tradução, essa edição que eu tenho, né, que eu mostrei pra vocês da HarperCollins, ela é de 2019. No começo aqui do livro, ele tem todo um capítulo aqui só pra explicar sobre a tradução, que ela é bem diferente da primeira tradução, né? Eles reformularam muitas coisas e assim, pra mim eu gostei demais, não tive nenhuma dificuldade. Então, assim, recomendo demais essa edição que eu achei muito, muito boa. Só uma questão que eu levantei e que eu não consegui entender. Eu li o livro e, assim, essa pergunta não foi sanada e também assisti o filme que também continuou não sendo sanada. E eu queria entender por que o Bilbo e o Frodo, eles não são tão afetados pelo anel. Porque, assim, é contado pra gente alguns exemplos de que as pessoas que têm o anel, os próprios espectros do anel, Sauron, até a história do Gollum é contada pra gente, os caras viram assassinos, os caras viram pessoas extremamente cruéis, levadas pelo anel, elas são extremamente afetadas. Sendo que o Bilbo, que usou durante anos o anel, e o Frodo também, eles não são tão afetados como os outros são. Gostaria de entender isso, porque eu realmente não entendi qual é esse feeling, sabe? Tipo assim, eu entendo que o anel escolhe quem vai ser o seu portador, mas eu ainda não entendi por que justamente com eles não são tão afetados como os outros. E eu não sei se, por exemplo, o Frodo ele vai se tornar muito mais afetado nos outros livros, eu ainda não sei. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente leiga, eu não sou estudiosa do Tolkien. Eu estou falando com uma pessoa que está tendo os primeiros contatos sobre essas obras e, assim, realmente eu não entendi. Não sei se mais pra frente também vai ser solucionado pra mim, mas, assim, é uma questão que foi levantada. Agora, falando sobre os filmes, gente. O primeiro filme, que é A Sociedade do Anel, eu fiquei um pouco espantada quando eu descobri que o filme tinha 3 horas e 48 minutos.
Eu fiquei muito chocada com isso, achei muito desnecessário. Eu tive que assistir esse filme em 2 partes, eu assisti 1h30 direto, aí eu tive que parar porque não tava dando mais e eu assisti o restante. Sendo que eu já tinha tentado assistir, eu falo tentado assistir porque eu com certeza metade da história eu não consegui nem lembrar de que aquilo tinha acontecido. Antes de começar a ler os livros, anos atrás, já tentei assistir o primeiro, não rolou dormir em parte do filme, não rolou de jeito nenhum pra mim, e agora eu tive que assistir 2 partes pra realmente conseguir desfrutar de tudo. Eu tenho que falar que eu adorei o filme ele é muito bem adaptado, ele faz jus às 3h30, ele faz jus à maioria das coisas que tem aqui, então ele é muito bom, ele fica bastante explicado. Sendo que eu ainda acho 3h48 muita coisa. Não sei se eu acho que esse filme foi lançado no cinema. E assim, uma pergunta que eu faço. Esse filme foi lançado de uma vez só, 3h48 no cinema. Porque assim, eu com certeza iria dormir se eu tivesse ido assistir esse filme no cinema, gente. Porque não dá pra você assistir 3h48 direto. Você vai dormir em algum momento. E não é porque você vai dormir em algum momento porque o filme é ruim. Mas é porque acaba se tornando cansativo. Mas assim, tem algumas mudanças, por exemplo, não tem Tom Bombadil. Achei um absurdo não ter Tom Bombadil. Ele é um dos meus personagens favoritos. Gostaria de ter visto aquele homem cantando, mas não teve. Eu não entendi o porquê que cortaram. Outra diferença que tem é que o Frodo ele começa a jornada quando ele já tem 50 anos. E é alguns anos depois dessa tal festa que o Bilbo ele vai embora. Sendo que no filme, eu achei que também é super coerente essa mudança que eles fizeram, é que o Frodo ele começa a jornada assim depois que o Bilbo vai embora, assim que teve a festa, ele já começa a jornada, então ele teoricamente tem 33 anos, sendo que eu ainda acho estranho porque o ator que faz o Frodo, ele tem uma cara de adolescente, então ele não tem cara de 33 anos. Não sei se é por causa do envelhecimento da espécie de Hobbit, não sei se é por causa disso, mas o ator que faz o Frodo não tem cara de 33 anos. Mas assim, no geral é isso. Eu também me incomodei um pouco com a Galadriel, a escolha da Galadriel, porque eu tinha uma perspectiva no livro, eu acho que eu me decepcionei um pouco. De que a Galadriel, ela é uma... Cara, todo mundo fica fascinado por ela, extremamente carismática, sabe? Você fica levado por todo aquele ambiente, mais bela de todas, e eu achei que foi muito sem graça. Me decepcionei um pouco, ela também não tem muita expressão facial, sei lá, me incomodou um pouco, me decepcionou um pouco. Porque eu esperava uma coisa muito mais, eu achei que foi ok, sabe? Mas fora isso, eu acho que eu também mudei em relação de... Quando eu tinha o filme, quando eu faço filme versus livro, eu acabo tendo muito de... tem que ser parecido com um livro. Sendo que são obras diferentes, são mídias diferentes, não tem como ser 100% parecido. E esse aqui é super parecido. E eu acho que não funciona, de novo, gente, não funciona um filme de 3h48. É muito cansativo. Eu não iria no cinema pra assistir, eu teria que esperar, tá? Na Netflix, tá? Algum stream da vida que eu possa pausar para assistir quantas vezes eu quiser. Mas é isso, gente. No próximo mês eu vou trazer o segundo livro aqui, que é o Duas Torres, que tá aqui meu exemplar, para contar um pouco com vocês sobre as minhas percepções sobre esse livro e sobre o filme. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, me ajuda lindo, gente. Beijo, até o próximo vídeo.